E se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a lei dos crimes hediondos. É o nosso sétimo estudo, sétimo encontro para estudarmos a lei dos crimes hediondos. Aqui você sabe que você tem uma matéria aprofundada para quem está se preparando para concursos mais pesados, como, por exemplo, o concurso para delegado de polícia, que é o foco aqui do nosso canal. Então, nessa aula de hoje, a gente continua aí, vamos iniciar a análise dos crimes equiparados aos crimes hediondos. Você já sabe que os crimes hediondos são aqueles que estão descritos no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, com os seus incisos e o seu parágrafo único, que também possui incisos, e que, como regra, são crimes que estão lá no Código Penal, ou nas leis penais especiais que são colocadas lá no parágrafo único do artigo 1º. Só que o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos vai nos dizer o seguinte, que a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça, indulto, fiança, e aí tem uma série de situações ali que pesam mais a mão do Estado em relação a quem cometeu esses crimes. Portanto, a gente vai dizer que tráfico, tortura e terrorismo, os 3 T's, são crimes equiparados a hediondos. Então, embora eles não estejam previstos no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, eles são crimes equiparados a hediondos. Então, pergunta rápida, são crimes hediondos? Resposta, não. Mas recebem o mesmo tratamento mais severo dispensado aos crimes hediondos e, portanto, são equiparados aos crimes hediondos. E quais são? São os 3 T's: tortura, tráfico e terrorismo. Tortura da Lei 9455 de 97, o tráfico de drogas da Lei 11343 de 2006 e o terrorismo da Lei 13.260 de 2016. Vamos começar aí falando sobre tráfico de drogas, então, para a gente entender exatamente aí o que é considerado equiparado a hediondo. E aí, pessoal, não se assuste, eu precisei fazer um corte nessa aula porque ela foi gravada antes do dia 24 de março de 2026. No dia 24 de março de 2026, hoje, o STJ decidiu, e o informativo 882 trouxe para gente, que na realidade não se pode entender como hediondo o crime do artigo 34 da Lei de Drogas. E é por isso que você vê um slide ligeiramente modificado na sua tela. O que acontece? O crime do artigo 34 é o crime de fabricação de maquinário destinado ao tráfico de drogas. E ele sempre foi considerado hediondo. Ocorre que, no julgamento do habeas corpus 1.005.146 de São Paulo, a 5ª turma do STJ, à unanimidade, decidiu que o artigo 34 da Lei de Drogas não pode ser considerado crime hediondo. A Corte usou o mesmo raciocínio que usa para dizer que a associação para o tráfico de drogas, lá do artigo 35 da Lei de Drogas, também não é crime hediondo. Ou seja, não é tráfico em sentido estrito. E já que a Lei dos Crimes Hediondos diz que será equiparado a hediondo apenas o crime de tráfico de drogas, como não podemos considerar como tráfico de drogas o crime de fabricação de maquinário destinado ao tráfico, também, assim, não podemos considerar o crime de associação para o tráfico. Logo, essas formas, esses tipos penais não são considerados hediondos. Na Lei de Drogas, ficamos apenas com o artigo 33 como sendo crime hediondo, com a ressalva do parágrafo 4º, que é o tráfico privilegiado, e que na continuidade da aula eu continuo falando para vocês e explicando, beleza? Um forte abraço aí, continuem com essa aula de número 7, que tem muita coisa boa para ser dita aí. Fiquem atentos, porque o artigo 33 da Lei de Drogas, isso nós vamos estudar com profundidade aqui na nossa aula sobre Lei de Drogas. Então, são vários encontros que, inclusive, já estão finalizando as gravações. Gravo concomitantemente aqui com a Lei dos Crimes Hediondos, já está finalizando, para que você possa entender com profundidade uma das leis mais cobradas em concursos, que é a Lei 11343 de 2006, a Lei de Drogas. Então,
Depois também vai ter um bloco só de resolução de questões da lei de drogas, 30 questões também da lei de drogas, um material exclusivo para você, que você tem acesso clicando aí no link que fica aqui na descrição desse vídeo. Agora, olha só, a hediondez, portanto, do tráfico de drogas está no artigo 33 caput. Prestem atenção para a figura do chamado tráfico privilegiado, que está lá no 33, parágrafo 4º da lei de drogas. O tráfico privilegiado nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Então ela tem natureza jurídica de causa de diminuição de pena. É muito importante que você consiga identificar qual é a natureza jurídica dos institutos que a gente trabalha aqui no direito penal, porque eles vão se comportar de acordo com a sua natureza jurídica. Para que essa causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas incida, é preciso o cumprimento de 4 requisitos cumulativos. O agente precisa ser primário, ele tem que ter bons antecedentes, não pode se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Se acontecer isso, a gente teria ali o chamado tráfico privilegiado. E aí, pessoal, o tráfico privilegiado ele não é considerado crime hediondo, certo? E olha, eu trouxe aí para vocês 2 decisões do STJ de que vão nesse sentido, tá bom? O tráfico privilegiado, portanto, não é considerado crime hediondo. E aí o pacote anticrime meio que jogou uma pá de cal nessa história, porque alterou lá o parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, dizendo que não se considera hediondo ou equiparado para os fins deste artigo o crime de tráfico de drogas previsto no parágrafo 4º do 33 da Lei de Drogas, ou seja, o tráfico privilegiado. Portanto, além das cortes superiores afirmarem que o tráfico privilegiado não é equiparado a hediondo, a própria legislação também o fez quando incluiu lá, através do pacote anticrime, um parágrafo 5º ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais. Portanto, tráfico equiparado a hediondo são só as modalidades de tráfico definidas no caput, parágrafo 1º. Vamos dar uma olhada aí agora em como que esse tema foi cobrado. Equipara-se a crime hediondo o tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada. Polícia Civil de Alagoas, cargo de delegado do SESP. Você acertaria com tranquilidade essa questão na prova objetiva, depois de saber, de ter visto essa aula aqui, de ter estudado esse assunto. Então a afirmativa está errada, porque o tráfico de drogas na forma privilegiada não é considerado hediondo. Se você tiver possibilidade de discorrer sobre isso, diga que, inclusive, isso foi legislado com o pacote anticrime que agora se encontra lá no parágrafo 5º do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, além de ser jurisprudência dominante nos tribunais superiores, beleza? Bom, mas então já falamos aí sobre o tráfico, entendemos o que é tráfico, ligado a hediondez ou não, então vamos ver qual é o segundo agora, a tortura da Lei 9455 de 97. A tortura, pessoal, olha, eu trouxe aí para vocês, existem vários tipos de tortura, vários rótulos que a doutrina deu às modalidades de tortura que estão dispostas lá no artigo 1º da Lei 9455 de 97, tá? A primeira delas aí que você vê logo no inciso 1º do artigo 1º é a chamada tortura prova, que é a conduta de constranger alguém com um emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, chamada tortura prova. Então notem aqui que a gente também vai ter uma aula só sobre a lei de tortura, tá bom? Fiquem tranquilos com isso, mas eu preciso falar aqui algumas coisas que eu acho que tem mais ligação aqui com a lei dos crimes hediondos e sempre é bom também rever, mesmo que você já tenha assistido a aula de tortura, é bom sempre rever, não é isso? Então o emprego de violência aqui, ele não é obrigatório. A tortura pode ser caracterizada pela grave ameaça também. Além disso, o sofrimento físico ele também não é fundamental, porque a tortura pode ser caracterizada por um sofrimento mental. Então é possível que a tortura seja feita com grave ameaça e através de um sofrimento mental. Tudo bem? O momento da consumação desse crime é aquele momento em que a vítima sente o sofrimento físico ou mental.
Portanto, é um crime que exige resultado. É um crime que exige um resultado. Qual é o resultado? O sofrimento físico ou mental. Para caracterizar a tortura à prova, que é esse primeiro inciso que estamos estudando aqui do artigo 1º da Lei 9455, a linha A, é preciso que o agente, o autor, possua um especial fim de agir. Qual seria esse especial fim de agir? Obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Né? É a sacola na cabeça, fala, diz onde está o fuzil, diz onde está a droga, diz onde está, como é que é o nome do personagem lá do Tropa de Elite, que agora eu me esqueci, mas enfim, é isso, onde está o baiano, né? Assim, quem viu aí Tropa de Elite, eu acho que todo mundo viu, se não viu, vejam, porque é um filme muito bom. Mas aquela tortura que os policiais do filme praticam para descobrir onde que está escondido o suspeito lá de ter matado o outro policial do BOPE, é uma tortura à prova, através de violência ali naquele caso, mas poderia ser também através de grave ameaça e com um efeito meramente mental no indivíduo, tá bom? Então o dolo específico aqui é obter alguma confissão, alguma declaração, alguma informação sobre um fato a respeito da própria vítima ou de um terceiro, beleza? Essa tortura, ela também pode vir com o nome de tortura probatória, tortura persecutória, tortura institucional e eu já vi até mesmo tortura inquisitorial. Então, é aqueles casos em que os examinadores e os autores de livro querendo ter um toque dele, não, esse aqui é só meu, fui eu que criei, aí o cara fica criando essas nomenclaturas idiotas, né, para que você possa escorregar na prova. Então lembra que tortura à prova, probatória, persecutória, qual outra, inquisitorial, né, institucional, todas elas são tortura à prova. Mas existe, então isso daqui é equiparado ao hediondo, tá? A segunda aí, a linha B, é a tortura para a prática de crime, que é constranger alguém também com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Então, se você constrange alguém com violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental nessa pessoa para que ela cometa um crime, você comete esse tipo de tortura aqui. Mas e se for contravenção, pessoal? A pergunta aí de prova, né? E se for contravenção, acaba que eu fico adiantando aqui as coisas ligadas à lei de tortura, mas é importante também. Você já vai estudando, depois se recorda quando você vê a aula de lei de tortura, que vai ter também. Se for prática de contravenção, nós não temos princípio da legalidade, não haverá tortura, tá? Porque, olha, infração penal é um gênero do qual são espécies os crimes, também chamados de delitos, sinônimo, né? Crime ou delito, e as contravenções. Então, crime e contravenção formam juntos são espécies, aliás, de um gênero chamado infração penal. Então, crime e delito são sinônimos, mas ambos são distintos da contravenção penal. A contravenção penal é de uma espécie distinta. Já que a lei fala em ação ou omissão de natureza criminosa e não em ação ou omissão de natureza contravencional, nós não podemos expandir, fazer uma interpretação que prejudique o réu. Portanto, como toda interpretação do direito penal, ela precisa ser restritiva para atendimento ao princípio da legalidade. Fica-se aqui a anotação para vocês de que essa tortura para a prática de crime é só para a prática de crime, não pode ser para a prática de contravenção penal. Mais uma hipótese, que é a linha C, que é o indivíduo que também, mediante violência ou grave ameaça, provoca sofrimento físico ou mental na vítima em razão de discriminação racial ou religiosa. Prestem atenção aqui, o momento consumativo é o mesmo das outras, tá? Quando o indivíduo sofre o dano físico ou mental, mas o que vai distinguir essa modalidade aqui é o dolo específico. É uma motivação baseada em discriminação. Qualquer discriminação, Rodrigo? Não, só o que a lei está falando, discriminação racial ou religiosa. É importante a gente prestar atenção nisso, porque o examinador ele tenta induzir o candidato a erro, dizendo assim, discriminação etária, discriminação de gênero, discriminação de procedência nacional. Nenhuma dessas hipóteses que eu falei aqui é a hipótese de tortura discriminatória, porque para tortura discriminatória é só racial e religiosa.
só racial e religiosa. A gente não pode confundir essa tortura também discriminatória com os crimes da 7.716 de 89, que é a lei de racismo. A lei de racismo possui um âmbito mais abrangente, lá é cor, raça, religião, etnia, procedência nacional. O STF ampliou a interpretação para incluir também a homofobia, a transfobia. Então, essa ampliação que o Supremo deu para a lei do racismo não se aplica aqui para a lei de tortura. Tá? Os motivos caracterizadores da tortura discriminatória são outros. Aqui é só racial e religioso. Lembra o seguinte, ó, o nome tortura tem 2 R's, racial e religioso, beleza? São as possibilidades de tortura discriminatória. Crime equiparado a crime hediondo. E aí, por fim, nós vamos ver aí no inciso 2º, a chamada tortura castigo ou punitiva, que é submeter alguém, eu passei o slide aqui, estava no anterior, né? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, guarda, poder ou autoridade, guardem isso daí, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Como que? Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, aqui, pessoal, existe uma diferença essencial em relação às demais modalidades que nós vimos anteriormente. Aqui, o sujeito ativo precisa manter com a vítima uma relação de guarda, autoridade ou poder. Guarda, autoridade ou poder. Guardem a sigla GAP, G-A-P, né, que é até uma marca aí de roupa, não é isso? Guarda, autoridade ou poder. Então, o sujeito ativo precisa ter uma relação desse tipo com a vítima, deve ter aí uma relação específica, uma posição de autoridade, de guarda, de poder em relação à vítima. Por isso, esse tipo de tortura é classificado como crime próprio, diferentemente das demais modalidades, tortura discriminatória, tortura para prática de crime, tortura à prova, são crimes comuns, qualquer pessoa pode praticar. Mas aqui na tortura castigo ou tortura punitiva, o legislador exige que o agente possua uma característica especial, por isso um crime próprio. Tem que ter guarda, autoridade ou poder em relação a essa vítima. E além disso, exige que o sofrimento sentido pela vítima seja intenso. Existe aqui um dolo específico, né, de aplicação do castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Esse tipo penal aqui é um dos mais cobrados da lei de tortura, por isso que eu estou me estendendo um pouco mais com ele aqui, pra gente. Vocês já sabem que é equiparado a hediondo, né? Todas as modalidades de tortura são equiparadas a hediondos. Eu poderia parar por aqui e já ter continuado, mas eu preciso falar um pouco sobre isso aqui com vocês, porque é um tipo penal que cai demais em prova. Então, às vezes, cara, eu não sei, se está estudando para concurso aí, não vai ter tempo de ver a nossa aula toda de tortura. E se você já viu a nossa aula toda de tortura, recordem aí, faça as questões, faça as revisões, né? Você já sabe como estudar. Eu vou deixar, se eu não lembro, não sei agora ainda se já está ou não, mas haverá, se não há ainda, haverá um vídeo aqui no canal sobre técnica de estudo. Eu vou discorrer sobre isso, vou dizer como eu fiz para estudar, como eu fiz para estudar, como eu aconselho as pessoas para estudar, como os meus mentorados estudam. Mas beleza, então essa lei aqui, esse dispositivo é um dos mais cobrados, né? Porque precisa ter essa relação de guarda, poder e autoridade, o que torna esse crime um crime próprio. Exige um intenso sofrimento físico ou mental. Exige esse dolo específico, uma especial fim de agir, de aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo, tá bom? Agora, ele é um crime de ação livre também, porque esse sofrimento ele pode ser causado por qualquer meio de violência ou de grave ameaça. Pode ser agressão física, queimadura, ameaça verbal, ameaça escrita. Crime de forma livre, portanto, a execução dele é livre. Tá? Em relação à natureza dessa guarda, poder ou autoridade, não se exige que haja aqui um caráter público, como aquela que existe, por exemplo, entre os policiais penais e os presos custodiados, né? Entre o policial militar que acabou de efetuar a prisão em flagrante até que ele entregue esse preso na delegacia. Entre o policial civil que recebeu o preso do flagrante ou que ele mesmo prendeu em flagrante ou através do cumprimento de um mandado,
judicial até ele entregar isso para a custódia da Polícia Penal. Então, não se exige essa relação pública. Ela pode acontecer, mas não é essencial que aconteça. Essa relação de guarda-poder ou autoridade pode ser também uma relação de natureza privada, por exemplo, entre pai e filho, mãe e filho, babá e criança, professor e aluno, enfermeiro e doente, inclusive em escolas particulares, hospitais particulares. Portanto, essa relação de poder pode ser tanto pública quanto privada, tá bom? Bom, em relação à esposa poder ser vítima desse crime de tortura, olha, no passado havia uma relação jurídica de subordinação da mulher em relação ao marido, era o chamado pátrio poder, o poder do pai, né, que vem lá do direito romano. Atualmente, e obviamente, não há mais essa relação jurídica ligada à relação de poder do homem sobre a mulher. Por isso, a mulher pode ser vítima de outras modalidades de tortura, tá? Mas ela não poderá ser vítima da modalidade de tortura-castigo exatamente por não haver essa relação de subordinação entre o homem e a mulher. Isso não significa que o marido vai ficar impune, mas ele vai responder por outro tipo de tortura, ou vai responder por outros crimes, ou vai sempre com a incidência ali da Lei Maria da Penha, tá bom? Que também é uma lei muito importante, que também temos aula aqui no canal só sobre Lei Maria da Penha, com questões, etc. Beleza, pessoal? Bom, mais um tipozinho de tortura para a gente fechar, que é a tortura imprópria. Essa aqui, atentem aí, não é crime hediondo, e é aqui que o seu examinador tenta te pegar, né? Tortura imprópria é também chamada de tortura por omissão, ou tortura omissiva, que é aquele indivíduo que se omite em face dessas condutas quando tem o dever de evitá-las ou apurá-las. Aí a pena para ele é menor, é uma pena de detenção de 1 a 4 anos, e não é crime hediondo. É o caso, por exemplo, do delegado de polícia que está lá na sua sala e ele ouve, na cela lá do plantão da delegacia onde ele se encontra, um preso gritando e porrada comendo, e alguém falando, fala, conta, fala, e o preso gritando, quer dizer, está acontecendo alguma coisa errada ali, existe uma tortura prova acontecendo lá. Qual é o papel desse delegado de polícia? Qual é a exigência legal? Ele é agente garantidor, ele precisa intervir na hora e autuar quem estiver cometendo o crime de tortura em flagrante delito e lavrar um auto de prisão em flagrante. Isso acontece na prática? Raramente. Esse delegado que se omitiu pode ser um delegado ou qualquer outro policial, tá? Ele responde por essa tortura omissiva ou tortura imprópria, que, como já vimos, não é crime hediondo. Então, falamos sobre o tráfico, falamos sobre a tortura, agora vamos ver o terceiro T, que é o terrorismo, e aí a gente fecha o nosso encontro. O terrorismo está previsto, a conduta terrorista, aliás, a conduta de atos terroristas, ou as condutas, né, estão previstas na Lei 13.260 de 2016. Essa lei regulamenta o artigo 5º, 43 da Constituição Federal. Ela vai disciplinar o terrorismo, vai tratar sobre disposições investigatórias, processuais, vai alterar o conceito de organização terrorista, vai mexer na Lei 7.960 e vai mexer também na Lei de Combate às Organizações Criminosas, 12.850. Beleza? Então, o artigo 2º da lei aí vai trazer o que consiste terrorismo, tá? Que é a prática por um ou mais indivíduos de atos relacionados nos artigos, ali nos incisos desse artigo, por razões, né, de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Então, a finalidade dessa organização terrorista, que tem base na xenofobia, na discriminação de preconceito de raça, cor, etnia e religião, é provocar um terror social ou generalizado. E, para isso, expõe a pessoa, patrimônio ou paz pública ou incolumidade pública a perigo. Tudo bem? Aí tem lá usar, transportar, guardar gases tóxicos, venenos, sabotar funcionamento ou apoderar-se de mecanismos cibernéticos, né,
para acessar meios de transporte, comunicação, portos, aeroportos, etc. Atentar contra a vida e integridade física de pessoas, e aí tem uma pena lá de 12 a 30 anos. Então aqui exige-se, pessoal, uma finalidade específica, as motivações da xenofobia, discriminação, etc., tá bom? E o parágrafo primeiro vai elencar os atos típicos de terrorismo. Todas essas condutas, se enquadrar na lei de terrorismo, se enquadrar nessa lei de terrorismo, serão considerados equiparados a hediondos. Lei 13.260 de 2016. Aí veremos mais para frente, já que terminamos aqui todos os crimes envolvidos na lei dos crimes hediondos e equiparados com esses nossos encontros. Agora para frente nós veremos algumas vedações legais ligadas aos crimes hediondos, a questão do cumprimento de pena, a questão da progressão de regime, enfim, questões processuais, e você vai começar a entender por que não é um bom negócio para o sujeito responder por crime hediondo, porque o tratamento penal é muito mais severo para ele a partir do momento em que o Estado etiquetou aquele crime dele como um crime hediondo ou equiparado, beleza? Deixe aqui no vídeo os seus comentários, envie esse vídeo aí para um amigo que você sabe que está estudando para concurso também, e acesse nosso material exclusivo com a resolução de 30 questões sobre a lei dos crimes hediondos, e também lá você vai ter um link para conhecer o nosso programa de mentoria para eu te ajudar a se tornar delegado de polícia, meu colega de profissão. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.